Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa atividade. Hoje eu trouxe alguém para discutir um aspecto importante da inclusão na sociedade, né, e utilizando essa parte de tecnologia. O título é A Forma e Funcionalidade da Informática na Educação numa Perspectiva Inclusiva, do professor Paulo Pires, né, da Universidade Federal Fluminense. Ele é doutor em Filosofia e Humanidade pela Columbia Pacific University, professor e pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, professor e pesquisador do programa de mestrado e doutorado da IBS, da Fiocruz, membro do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação, né, líder do grupo de pesquisa certificado pelo CNPq, tem experiência em questionários de ensino, trabalha, né, e faz pesquisas em vários programas de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Né. Marcelo, nosso colega aqui também da UNB, né. Então, o Paulo vai ter uma hora e 10 de fala, e depois a gente vai abrir para perguntas, e o Marcelo fica aqui, né, curtindo esse bate-papo aí. Meu querido, tudo com você. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Sérgio e aos organizadores do evento pelo convite para poder estar aqui nessa tarde, socializando algumas reflexões que a gente veio tecendo, diria, nos últimos 2 meses, quando o professor Sérgio me convidou para participar desse evento. Boas discussões que eu fui construindo durante essa preparação se deu com alguns pitacos de nossos papos, dos nossos cafés, que foram surgindo e demandando eu pesquisar alguns aspectos que penso eu serem bastante pertinentes na discussão que lhes trago nessa tarde. Eu preparei um mapa conceitual que, de uma certa forma, já está projetado na tela, vai direcionar, né, o meu pensamento, a minha forma de elaborar essa reflexão que eu vou estar construindo aqui nesse momento. Bem, pensar forma e funcionalidade da informática na educação numa perspectiva inclusiva, antes de qualquer coisa, é pensar a modernidade, né? Porque a modernidade, enquanto paradigma social, e que hoje, né, nós já estamos vivendo ela tardiamente, o que para alguns autores já é considerado uma modernidade tardia, para outros considerado uma pós-modernidade, né? No caso do Bauman, ele vai denominar esse paradigma aí hoje, né, uma pós-modernidade, mas já outros autores vão considerar esse paradigma que aí hoje estamos vivenciando de um paradigma de uma modernidade tardia. Bem, e por que é interessante discutir, né, a partir da modernidade? Porque a modernidade, ela traz, né, a reboque vários eventos e fatos que, para mim, enquanto cientista social, eu chamaria de fatos sociais, que explicam várias implicações e impactos lá onde nós atuamos, que são os espaços de formação, os espaços educativos. E já gostaria de adiantar, antes de qualquer coisa, que eu entendo esses espaços como os espaços em formação, em construção. Por quê? Porque entendo que esses espaços, eles já não são compostos e desenhados numa dinâmica somente instituída, como se não houvesse mais nada para fazer ou o que fazer. Pelo contrário, eu entendo que os espaços educativos, formais, não formais, são espaços, por serem em construção,
que demandam um tipo de formação que eu vou discutir mais à frente, que é uma formação reflexiva, né? Porque o professor, né, na sua atuação e na sua prática, vai ter consciência do que faz, e ao ter consciência do que faz, se torna emancipado e, portanto, se torna capaz de refletir sobre a sua própria prática. E aí ele traz para a sua atuação práticas propositivas para dar conta das necessidades que esses espaços vão demandar. Ora, se eu penso a modernidade implicando nessa direção e impactando dessa forma, a pergunta que eu me faço é: como pensar a informática na educação, né, numa perspectiva, né, da diversidade e da inclusão? A primeira coisa que eu tenho falado, né, por todas as instituições onde eu tenho participado, né, de alguns eventos, é que discutir ou problematizar diversidade e inclusão é problematizar a modernidade. A escola inclusiva é a escola moderna. A universidade inclusiva é a universidade moderna. Pensar numa perspectiva inclusiva é pensar uma universidade, é pensar uma escola de qualidade para todos. E aí, quando nós falamos de inclusão, quando nós falamos de diversidade, nós não estamos falando somente de deficiências visíveis. Nós estamos falando também das deficiências invisíveis. Nós também estamos falando de outras necessidades que estão no campo das minorias, né? Então, nós estamos falando das relações étnicas, raciais, nós estamos falando das questões de linguagem, nós estamos falando das questões de gênero, nós estamos falando das questões dos núcleos familiares diversos que a modernidade nos trouxe e nos impôs, né? Nós estamos falando das habilidades e das competências, nós estamos falando, sabe, da religiosidade, né? Dos feriados, que também implicam diversidades, culturas diferenciadas. Nós estamos falando dos preconceitos, das altas habilidades. Então nós estamos falando de todas essas minorias que têm uma pertença nesse campo que a informática na educação tem muito o que colaborar. Como um exemplo rápido e ligeiro, eu diria para vocês, né, que uma forma que um deficiente auditivo pode ter para se comunicar com o mundo pode ser um computador ou um software. E veja bem como que essas tecnologias podem tornar esse deficiente incluído numa sociedade e numa dinâmica efetiva, né, existencial, de uma maneira plena, a partir da contribuição que a informática pode dar enquanto forma no desenvolvimento de uma funcionalidade que é fundamental para a existência de um cidadão ou de uma cidadã com uma deficiência dessa natureza. Bem, posto isso, né, a gente percebe que esse espaço global, já defendido por McLuhan há umas décadas atrás, né, é um espaço que nos colocam conectados com o mundo, uns com os outros, em tempos inimagináveis, né, se tomarmos como base experiências, né, de décadas
passadas. Hoje, nós estamos aqui no Brasil e podemos estar, ao mesmo tempo, na China, na Europa, né, em vários países, dependendo de uma tecnologia que pode estar transmitindo a nossa fala, né, o nosso debate para diferentes, né, culturas no mesmo tempo. Existe um estudioso, né, que escreveu uma obra no início dos anos 90, chamado David Harvey, que ele traz exatamente um conceito de redes, né, sobretudo redes virtuais, onde a gente percebe exatamente toda essa discussão, né, que pode ser trabalhado de uma maneira fantástica e que as tecnologias nos possibilitam e respaldam de uma maneira grandiosa. Bem, pensando nesse sentido, eu chego então a uma discussão que é tentar entender epistemologicamente a buscar uma compreensão plena, né, de entender a informática enquanto uma forma, né, que tem essa funcionalidade na educação, nessa perspectiva inclusiva de desenvolver todo um trabalho onde, né, as tecnologias não estivessem jamais na condição de protagonistas, né, e sim na condição, né, de meios, de recursos que possibilitariam alunos e professores, esses sim, nas condições de sujeitos, desenvolverem habilidades e também interagirem da melhor forma possível na busca pela construção do conhecimento. E isso, lógico, que vai me levar, né, a trazer uma discussão que vai passar por 4 categorias conceituais, né, que são disjuntivas, mas que, porém, precisam, né, serem vistas sempre de uma maneira conjunta para nos trazer um conhecimento pleno de um determinado contexto ou situação. Se eu trabalhar com essas categorias de forma separadas, eu com certeza vou ter visões ou compreensões parcializadas ou parciais de um determinado contexto ou situação que provavelmente poderá me colocar em algumas situações não muito agradáveis. E que categorias seriam essas? Bem, essas categorias, elas foram cunhadas por um estudioso que eu tenho uma profunda admiração, que se chama Milton Santos, na tentativa de compreender, né, todo um movimento instituído que foi a globalização, para dar conta exatamente dessa abertura de mercado que a modernidade com as políticas neoliberal nos impôs, e que ele se debruça sobre essa questão para mostrar que se a globalização era um movimento tão importante e fundamental, ela poderia ser trabalhada, concebida de uma forma mais humanizante. E aí, ao pensar uma globalização mais humanizante, ele traz a discussão de compreender o espaço a partir dessas 4 categorias: estrutura, forma, função e processo. 4 categorias conceituais analíticas, né, capazes de
dar conta de ler, né, toda a dinâmica de diversos fenômenos, né, existentes no tecido social. Olha, veja que coisa interessante, né? David Harvey também era um geógrafo norte-americano que, quando trabalhou a questão das redes virtuais, né, na sua obra Condição Pós-Moderna, traz um diálogo muito pertinente com essas ideias de Santos, né? Então, se a gente buscar ressignificar a teoria do espaço na visão de Milton Santos para dentro da discussão que nós queremos fazer, a primeira coisa que eu tenho que colocar como ponto de partida é adjetivar esse espaço, que para o Milton é geográfico, para nós vai ser educativo. E enquanto espaço educativo, né, eu vou estar passando por questões de formação e por outras questões que atravessam esse espaço, né, que são questões transversais. Bem, e aí, veja bem, que eu acho que eu trago o sentido para o tema da minha palestra, quando eu coloco, né, forma e funcionalidade da informática na educação, numa perspectiva inclusiva. Então eu estou trazendo ali duas categorias conceituais analíticas, que é forma e função, que são categorias dessa epistemologia, né, de estudo e compreensão do fenômeno espacial. E por que isso é importante? E aí eu quero dizer, né, como é importante a gente, nos eventos, conversar com cabeças brilhantes, pessoas brilhantes, né? Eu cheguei nesse evento e tive o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas. Alguns estão aqui, né? Professor Mauro Pequeno, professor Sérgio, professor Marcelo e outros. E em conversas a gente pôde adiantar algumas questões de pertenças do campo, né? E a gente foi percebendo que discutir a modernidade é discutir o nascimento desse campo, praticamente, porque esse campo vai nascer exatamente também nesse movimento, para dar conta exatamente dessas questões. Eu me lembro quando eu estava retornando do meu doutorado, na década de 90, que eu fui dirigir uma instituição, o curso ainda da área de informática, lá era processamento de dados. Eu tive já conversando isso com o professor Sérgio, conversei isso com o professor Mauro Pequeno também, e depois, já na década de 90, pelo menos no Espírito Santo, que começaram a surgir os primeiros cursos de sistema de informação, e a REPOC, então, começaram a vir os cursos da ciência da computação, engenharia da computação, ou seja, o campo se instituindo para dar conta do que a estrutura, a sociedade estava demandando. Ou seja, né, esse universo das tecnologias, né, a informática na educação, até então, ela tinha uma função, né, que até aquele momento estava dando conta na sua funcionalidade para o que na estrutura social estava sendo demandado. Já na final da década de 80 e 90, nós vamos ver que com a modernidade, com a abertura de mercados, com as concepções de redes, de interfaces, né, o pensamento computacional começou a impor determinadas demandas, né, em que fazia-se necessário que as funcionalidades fossem rearranjadas, redefinidas para a forma. Então daí
né, o surgimento de novas profissões, de novas formações, para dar conta exatamente do que a sociedade, enquanto estrutura, estava demandando. Veja como que a quarta categoria analítica conceitual se legitima nessa questão, que é processos. No tempo e no espaço, as necessidades da sociedade exigiam da informática, enquanto forma, funções diferentes, e aí isso gerava processos que levavam os especialistas do campo, que nasciam também com o campo, nessa época, a pesquisarem, a crescerem em direções e sentidos plenos e diversos para dar conta desse desenvolvimento social. Bem, diante disso, e posto isso, eu já deixo claro que o objetivo desse momento, com os meus colegas aqui nessa tarde, é exatamente analisar a informática enquanto forma que tem uma funcionalidade nesse processo estrutural, social, nessa perspectiva inclusiva. E aí, eu, pensando como poderia fazer isso para dar sentido a um congresso brasileiro de informática na educação, como poderia recortar essa discussão epistemológica para a entrada no campo, num recorte que fosse de nossos interesses maiores. E aí eu pensei em 3 grandes eixos para pensar a informática enquanto forma que tem uma funcionalidade nesses processos de formação, nesses processos educativos. O primeiro seria o ensino. O segundo eixo seria a pesquisa. E o terceiro eixo seria a extensão. E por que eu resolvi exatamente sair dessa primeira discussão, desse primeiro momento de discussão, e filtrar esses 3 eixos para dar prosseguimento às diferentes discussões que serão impactadas, que foram impactadas pela primeira discussão da minha fala. Bem, no ensino, é claro que antes da gente adentrar na discussão, eu preciso mostrar para vocês uma discussão que foi feita por um espanhol chamado Anthony Zabala, que ele vai dizer o seguinte: o ensino, ele tem uma função social. E a informática também tem uma função social. A função social do ensino, ela vai ser compreendida a partir de 2 grandes fontes. A primeira fonte seria a fonte sociológica. A segunda fonte seria a fonte psicológica. A fonte sociológica, que legitima a função social do ensino, nos leva a 3 grandes questões. A primeira é a função social que o ensino se traduz em si, ou seja, a possibilidade de ascensão do sujeito pela escolarização, a própria convivência e socialização entre os diferentes grupos e outras demandas. A segunda discussão da fonte sociológica é que o ensino, ele tem uma episteme própria, ele tem uma epistemologia própria, ele tem uma teoria própria.
E a terceiro aspecto da fonte sociológica para trabalhar a função, né, social do ensino é que essa fonte vai estar responsabilizada para a discussão dos objetivos e conteúdos que precisam ser trabalhados. Veja bem que eu vou me apropriar disso quando eu for desenvolver essas relações no campo da informática, na formação de professores, para dar conta dessa discussão. Por isso que eu estou trazendo esse aspecto. No segundo momento, que eu tenho a fonte psicológica, né, que respalda a função social do ensino, se na fonte sociológica eu tive a função social do ensino, na fonte psicológica, a primeira discussão que eu vou trazer são as concepções de aprendizagem. Ou seja, né, modalidades de ensino com as quais nós nos deparamos dentro dos espaços formativos, tradicionais, né, inovadoras, renovadoras. Vimos a palestra nossa de abertura, a questão da aprendizagem criativa, que está lá no campo, né, de uma formação, né, inovadora, uma concepção de aprendizagem inovadora. Então, essas concepções de aprendizagem, elas estão legitimadas nessa fonte psicológica do ensino. Se do outro lado, na fonte sociológica, eu tinha uma epistemologia própria para dar conta do ensino, aqui, né, na fonte psicológica, eu vou ter a didática como, né, eu diria, corrente ou campo que vai estar responsável pelos métodos para poder viabilizar as concepções de aprendizagem. Ou seja, o como, né? Como eu vou atuar no ensino tradicional, na concepção tradicional, como eu vou atuar, né, numa concepção progressista, crítico, né? Como eu vou atuar numa concepção de ensino inovadora, criativa. A didática, ela vai então nos possibilitar a entender esses como, que depois nós vamos ver, né, ainda na discussão, quando eu for dar conta desse mapa conceitual e for falar dos profissionais que nós formamos nesse campo, como que ela e o currículo define muito bem, né, o profissional que nós formamos, né? E aí, nesse sentido, para finalizar, então, essa compreensão, se na fonte sociológica eu termino com, né, a preocupação com os objetivos e os conteúdos, aqui na fonte psicológica eu termino com os critérios do ensino, né? Que tipo de critérios nós estabelecemos para trabalhar com os nossos alunos. Então veja bem que se eu entendo o ensino a partir da sua função social, e aí eu volto à minha discussão de como entender a informática enquanto uma forma que tem uma funcionalidade numa perspectiva inclusiva, né, e diversa, plural, né, a primeira coisa que eu preciso entender é como esse ensino é trabalhado nesse campo. E para eu entender como o ensino é trabalhado nesse campo, eu preciso entender a formação tanto no universo da ciência quanto no universo escolar. Por quê? Formar um licenciado
ou até mesmo um bacharel, né, vai ser diferente de formar um técnico no ensino médio. E aí, nós vamos trazer uma discussão muito rica, que é a discussão das disciplinas científicas e disciplinas escolares. E aí, nós vamos trazer uma outra discussão ainda mais rica, que é o fato de treinar e ensinar propriamente. Veja bem que quando nós nos propomos a trabalhar essa discussão, a primeira coisa que a gente pensa é como os currículos das licenciaturas ou dos cursos de bacharelados dentro das universidades estão sendo trabalhados. Como que esses currículos estão sendo pensados, né? Quem pensa esses currículos? Por quê? Porque a teoria curricular, a teoria do currículo vai estar dando conta do que precisa ser ensinado. Porque o currículo dá conta do que é ensinado, ou seja, dos conteúdos, né, dos repertórios que vão estar sendo representados através das disciplinas, das cadeiras que serão cursados e que, no seu conjunto, vai dar uma origem a um perfil profissiográfico de um profissional. Né? A teoria da didática vai mostrar para nós como que essas disciplinas, como esses conteúdos são trabalhados dentro desses espaços. Na maioria das vezes, vocês me desculpem se eu estiver enganado, mas pelas experiências que eu venho vivenciando nas minhas pesquisas, eu percebo que muitas das vezes trabalhamos essas relações, né, muito no campo da transmissão da informação, levando essas informações através dos conteúdos necessários para que os nossos alunos transformem esses conteúdos e essas informações em conhecimentos. Isso se dá muitas das vezes nos processos de formação, né, de uma forma bastante, né, tradicional dentro desses espaços de formação. O que acarreta muitas das vezes em função dos próprios, né, despreparo com que os nossos alunos chegam às universidades numa formação um pouco deficitária, um pouco alienada, um pouco reflexiva, né? Muito pouco reflexiva, porque o aluno aprende por treinamento, por exercício e repetição, e ele não reflete sobre o que ele faz, e não refletindo sobre o que faz, ele não se torna emancipado, autônomo. E nós não nos damos conta disso. Assistindo alguns trabalhos no evento e lendo alguns posters, né, a gente percebe como que a incidência, né, de resultados que a gente traz para a apresentação dos nossos trabalhos e das nossas pesquisas estão sempre ali batendo na mesma necessidade, que é o grande índice de reprovação em determinadas disciplinas durante o processo de formação, né? E sempre as mesmas coisas, como se isso não fosse problema nosso também, do professor, né? Isso também é um problema que tem a sua repercussão de onde nós falamos, porque quando o professor
tem essa emancipação, essa autonomia sobre o que ele faz, a reprovação do seu aluno é algo que o incomoda e o instiga a pensar possibilidades de alcançar essas deficiências na tentativa exatamente de diminuir a incidência desses fracassos. E essa discussão passa também por esse aspecto, por essa reflexão. Por outro lado, quando a gente fala, né, nessa direção, a primeira coisa que nos vem à cabeça é: que formação de professor nós temos, né? Como nós estamos formando os nossos professores, né, para tentarmos entender essa realidade. Bem, se a gente for fazer um levantamento, mesmo que superficializado, a gente percebe que os nossos cursos de licenciatura são preteridos pelos nossos cursos de bacharelados, em todos os sentidos. E isso já é um indicativo que requer uma reflexão. Por quê? Porque a visão bacharelesca que o Brasil sustenta já há séculos é uma visão da primazia da pesquisa sobre a prática, da teoria sobre a prática. E aí, nós temos muitos cursos de licenciatura, sobretudo no campo, que são fechados por falta de procura, de demandas. E a maioria dos professores que atuam formando professores são bacharéis e que tiveram seus contatos com algum movimento ou alguma incursão no campo da educação, da ciência da educação, ali no mestrado ou no doutorado. Mas o mestrado e o doutorado, da forma como nós fazemos aqui no Brasil, muitas das vezes, sobretudo no campo da informática, são recortes que não nos preparam para isso. Às vezes nós fazemos um estágio à docência, quando fazemos, e nos coloca nessa condição. Veja bem, o professor, ele precisa entender a prática pedagógica. E a visão bacharelesca não nos possibilita ter essa visão. A visão pedagógica, ela possibilita você entender que cada aula tem um objetivo, uma finalidade, que essa finalidade, ela precisa de um feedback ao final dessa mesma aula, através de um exercício, de uma atividade avaliativa qualquer, que não é para dar uma nota, uma mensuração a esse aluno, mas é para me devolver a informação em que medida eu alcancei a minha finalidade naquela aula, naquele encontro com os meus alunos. Para que eu tenha isso de uma maneira dinâmica, fluida e interessante, eu preciso saber dissecar ou desenvolver um conteúdo numa cadência, né, que pode não necessariamente ser linear, mas que, de uma certa forma, precisa sair de um desafio menos complexo ao mais complexo, e aí eu preciso saber distribuir um conteúdo com propriedade e, sobretudo, a partir daí, entender qual é o melhor caminho, a melhor metodologia para poder trazer aquele conteúdo e apresentar ele ao meu grupo de trabalho, que são os meus alunos. Olha, somente uma formação pedagógica vai possibilitar a compreensão desse exercício ao professor. E numa formação bacharelesca, nós não temos essa formação.
Os cursos de licenciatura, eles possibilitam essa formação e mesmo assim não da maneira desejável. Por quê? Porque os cursos de licenciatura ainda no Brasil, eles são, na maioria das vezes, pensada naquela fórmula matemática 3+1 tradicional, né? Que você tem os 3 anos do bacharelado e 1 ano de cursos, né, lá na Faculdade de Educação para dar conta, né, da carga horária necessária para você se licenciar. Então você vai fazer a psicologia da educação, a didática, a organização, né, da educação brasileira e as práticas de ensino. Né? Bem, não é grande coisa, mas já é uma ajuda, porque aí a gente tem o equivalente a umas 800, 900 horas de trabalho, né, que possibilita, isso vai variar de curso para curso. Eu trabalho na licenciatura de História e de Ciências Sociais na Federal Fluminense. Olha que o nosso curso de História é um curso respeitado na América Latina, de um peso muito grande. E vocês veem que nós temos lá uma carga horária de 900 mil horas na formação pedagógica da licenciatura, né? Então, a gente percebe que mesmo assim, quando a gente tem uma proposta, uma política pública como residência pedagógica, a diferença que faz quando você tem uma possibilidade de se trabalhar mais próximo do seu aluno, um resultado muito mais apurado, aprimorado nesse processo de formação. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que essa relação bacharelado versus licenciatura, ela é fruto também de uma visão que nasce do pensamento da elite, né? E que é sustentado ainda, né, de forma macroestrutural, sabe, por essa elite. Porque o aluno, ele faz a opção por estudar licenciatura, ele chega dentro da universidade para fazer um curso de licenciatura, mas por passar 3 anos com o bacharelado fazendo as suas matérias básicas, quando ele chega na Faculdade de Educação para fazer a parte fundamental da licenciatura, ele despreza a formação pedagógica. Essa é uma realidade que a gente vive. Por quê? Porque isso é fruto de uma política macroestrutural do nosso país, né? Se nós valorizarmos a licenciatura e se formarmos muito bem, nós vamos estar criando um exército revolucionário e nós vamos estar brigando por melhores salários e nós vamos ser, né, assim, eu diria, elementos multiplicadores, né, de uma grande celeuma, né, com os nossos dirigentes dessa nação. Então a gente entende esse processo, já escrevemos sobre isso, já discutimos sobre isso em algumas obras, né, porque isso é muito claro. Então esse movimento dentro das instituições formadoras, no caso as universidades, centros universitários, as faculdades, elas são muito claras. Bem, o que a gente percebe com isso? Que a visão bacharelesca, ela vai trabalhar toda a formação do bacharel, né, com uma competência técnica, portanto, com uma racionalidade técnica. O saber fazer, mas sem refletir sobre o que faz, né? Isso aí vai impactar num profissional que vai estar preocupado em passar as informações e o conteúdo e, portanto, ao treinar pessoas. Enquanto que numa formação de licenciandos, numa concepção crítico-reflexiva, como a que eu proponho, né, o que a gente busca? Né? O que eu busco com a formação dos professores, né, do Rio de Janeiro, de História e de Sociologia?
eu busco formar politicamente professores de história e de sociologia que sejam elementos multiplicadores da crítica e da reflexão na escola básica, na escola dos pobres, na escola dos desfavorecidos, na escola das minorias, para que esses possam ter acesso a uma qualidade de formação que possibilite eles furarem o cerco e entrar para algumas boas universidades públicas. Para eu fazer isso, ou para qualquer professor fazer isso, antes de qualquer coisa, antes dele ser um grande conhecedor do conteúdo que ele ministra, antes dele ser um grande conhecedor, né, das suas responsabilidades, antes dele viver em processo contínuo de formação, ele precisa ter em mente uma coisa que é sine qua non, que é um projeto de sociedade em mente. Se você não tiver um projeto de sociedade em mente, voltado exatamente para essa diversidade, essa pluralidade, sabe, essas minorias, você não vai pensar a sua sala de aula, esse espaço em construção, como um espaço onde você vai estar trabalhando práticas propositivas, inclusivas, respeitando as diferenças, respeitando os espaços de cada um, respeitando o tempo de cada um do aprendizado, ao invés de chamá-lo de fraco, incompetente, né, disso ou daquilo, de qualquer outro adjetivo. Você vai estar tentando entender como que você pode ser mais útil nessa direção e tentar cooptar esses seus colegas de trabalho para uma proposta mais mediadora, né? Eu vejo pessoas falando de Vygotsky, de Piaget, de Vallon, né? E eu não entendo como que as mesmas pessoas que falam de Vygotsky, de Piaget e de Vallon, né, não entendem os conceitos basilares dessa teoria. Vygotsky vai falar de zona de aproximação, de mediações, sabe? Que são exatamente essas possibilidades que nós precisamos construir para trazer esses problemas com os quais nós nos deparamos e que são frutos dos sistemas, porque esses alunos fracos, como estão chegando hoje, sem os pré-requisitos necessários dentro de nossas salas, são frutos do sistema que nós fazemos parte deles. Então, é responsabilidade nossas também dar conta dessa discrepância, né? E aí, quando eu penso numa formação reflexiva, né, eu penso um professor que seja capaz de pensar no exercício da sua ação. Pensar ensinando, pensar em contato com o outro, pensar a necessidade do outro, pensar como é possível uma educação de qualidade para todos e não para somente os experts. As expertises, elas chegam às nossas mãos, né, em número muito pequeno, e nós adoramos, lógico. Quem não gosta de trabalhar, né, com coisas maravilhosas? Todos nós gostamos, e não é crime isso. Mas é muito interessante também quando você consegue trabalhar um aluno desde a graduação, que você percebe a evolução dele e ele chega ao doutorado com você sabendo mais que você. Esse é o sentido pleno que o Gusdorff coloca, né, do ser professor. Aí você pode dizer para você mesmo que você é um bom professor, né? Porque quando o discípulo suplanta o mestre,
é porque ele está diante de um bom mestre. E isso é maravilhoso. Então, pensar esse professor, né, é pensar uma formação de professor de qualidade, sabe? Que se não foi realizada na formação inicial, ela pode se dar na formação continuada, na busca constantemente pelas formações, né? Frequente nos congressos, nas oficinas, né? No mestrado, no doutorado, né? E nas mais diferentes formas de aprendizados, formal, não formal, né? Porque é um ledo engano achar que a nossa formação, né, se dá somente com a formação oficializada dos bancos escolares e universitários. Ledo engano, né? As pesquisas canadenses de Tardif e de Lessard já deixaram isso bem claro para todos nós. Por outro lado, quando eu falo, né, de professores reflexivos, eu estou falando de atitudes que, eu não sou da época do Marx, mas eu vou me apropriar dele, né, para legitimar esse raciocínio que eu vou elaborar agora com vocês. Marx, quando escreveu o Materialismo Histórico Dialético, ele constrói um desenho reflexivo que se baseia basicamente numa construção triangular, onde você tem, num eixo, né, de um ângulo, aquilo que a gente chamaria de teoria, num outro, aquilo que a gente chamaria de prática. Ele vai chamar de teoria aquilo que a gente chamaria de tese, e ele vai chamar de prática aquilo que a gente denominaria de antítese. O que o Marx pensou quando ele escreveu o Materialismo Histórico Dialético? Que eu, ao receber a minha formação, passando por todos esses processos e busca de conhecimento, me aproprio da teoria, não no sentido de memorizá-la, não no sentido de reproduzi-la por si, mas no sentido de tentar ver qual é o sentido dela na prática. Como ela se faz valer na prática. Como ela se assenta na prática. No meu exercício prático de atuação profissional. Então, quando eu chego dentro da sala de aula, né, para desenvolver o meu trabalho, e eu vejo que determinadas teorias não dão conta de determinadas situações com as quais eu estou me deparando, a minha prática, ao me levar, contrapor ela com a teoria, vai gerar uma coisa chamada praxis, que nada mais é do que uma reflexão na ação. Essa reflexão na ação me leva a construir uma verdade, e eu ressignifico a teoria, construindo uma teoria da minha prática. Isso me torna emancipado, isso me torna autônomo, e aí eu passo a ser um profissional capaz de pensar o que eu faço. Pensar, sabe, construir, elaborar verdades sobre o que eu desenvolvo. Isso aí vai me levar a pensar o quê? Aulas dinâmicas, aulas, né, que envolvam, os meus alunos no processo de construção do conhecimento, porque eu vou levar o aluno não memorizar, não repetir o que eu quero nas minhas avaliações, mas eu vou levar os meus alunos a construir comigo o que eu desejo, para depois nós nos avaliarmos
no que nós produzimos conjuntamente. Isso me leva, então, a entender que o aprendizado se dá fazendo. Meu aluno vai aprender a fazer fazendo. Comigo. E todas as vezes que eu cobrar dele, numa condição de coaching ou de colaborador do processo, qualquer que seja uma questão, por maior que seja o nível de dificuldade dele, ele vai me responder porque ele aprendeu a fazer fazendo, então ele vai se recordar de associações, de apropriações, de analogias, que não são memorizações, e ele vai dar conta do que é necessário. E aí ele vai ter uma formação crítica, reflexiva, e, portanto, ele vai ser reflexivo. Se o aluno não tiver um professor crítico reflexivo, fica difícil dele ter uma formação crítica reflexiva, porque o aluno é reflexo do professor que ele tem. Por outro lado, essa discussão ainda desse eixo do ensino nos possibilita entender que uma prática pedagógica sustentada nessas ações leva o profissional, no caso, o professor, o coordenador, o coach dessa aprendizagem, a visualizar o seu aluno como sujeito da ação e não como objeto. Porque ele é objeto na concepção tradicional, onde ele é obrigado a memorizar fórmulas, a memorizar, né, qualquer construção de conhecimento, e ali ele não participa dessa construção. Ele te devolve de forma memorizável, sem ter noção sobre o que ele está a falar ou falando, e ele vai ser aprovado na sua avaliação ou reprovado, e depois, daqui a 6 meses, não lembra mais daquilo que ele mostrou para você que sabia. Às vezes a gente dá muito 10 para alunos assim, né, e que depois a gente percebe que eles ficaram parados no meio do caminho, né? Bem, nessa relação, a gente então percebe como que as metodologias ativas são importantes. E aí, como a informática é interessante para dar vida a este raciocínio que eu trago para vocês. Porque as tecnologias, se elas não forem vistas como protagonistas da relação, sabe, professor e aluno, mas sim como meio, como recurso para que esses alunos, enquanto protagonistas, e esses professores, enquanto protagonistas desta relação ensino-aprendizagem, sabe, se tornarem, né, eu diria, familiarizados com elas, com as arquiteturas pedagógicas, conceito aí, né, dos colegas do campo, do Sérgio, do Preginei e de outros, né, para ver o que mais se adequa a determinadas aulas, a determinados conteúdos, porque quando a tecnologia ela é utilizada com consciência de causa, o profissional vai saber utilizar as tecnologias adequadas para cada tipo de conteúdo e de conhecimento trabalhado. Lembrando sempre que um trabalho, quando ele não é qualificado, tecnologia nenhuma o qualifica. Porque a tecnologia não é mágica. O trabalho, quando for ruim, a tecnologia não torna o trabalho bom. A tecnologia só aprimora o trabalho que já é bom. Né? Então, o professor ele precisa se apropriar das tecnologias para colocar os seus alunos numa interação, né, positiva, perfeita. Todos os alunos, os com deficiências, os sem deficiência, os com deficiências visíveis, os com deficiências invisíveis, os que não têm deficiências, se declaram sem deficiência, né?
todos os alunos. Porque pensar numa perspectiva inclusiva é pensar todos os alunos. É pensar numa universidade enquanto uma cooperativa acadêmica, uma escola enquanto uma cooperativa escolar, uma comunidade escolar, né? Eu vou voltar a essa discussão no desfecho da minha fala. No sentido da pesquisa, né, olha, a informática na educação, ela tem possibilidades investigativas das mais plenas possíveis. As tecnologias assistivas têm uma importância tão grande para os atendimentos educacionais especializados, ao lado dos diversos brinquedos, sabe, que a gente fica quase que em êxtase quando se depara com profissionais do campo da informática que têm interesse em trabalhar nessa direção, nesse sentido, né? Nós precisamos tanto de designers, né, da informática, das tecnologias, para poder dar conta de um desenho de um lápis para uma mão que mal consegue se movimentar, sabe? Para uma cabeça que mal consegue levantar. Isso são exemplos simples, né, que as tecnologias assistivas poderiam trazer contribuições das mais diversas para tornar o ensino inclusivo cada vez mais presente nas escolas regulares. Mas mais que isso, eu diria que o computador, softwares, né, são importantíssimos no processo de inclusão de alunos com deficiências, sabe? E também com alunos sem deficiências, na tentativa de dinamizar uma prática propositiva, na tentativa de trabalhar a interação entre todos os alunos num espaço formal ou não formal educativo. É lógico, né, que aspectos econômicos e políticos dificultam muito essas questões, né? Eu vou fechar a minha fala trazendo exatamente esse detalhe, mas isso não impede a gente de pensar uma formação qualificada e problematizar essas questões no campo. No sentido da extensão, quando eu penso a informática enquanto forma e funcionalidade na educação voltada para a extensão, é onde eu penso a maior aproximação da universidade com as comunidades, com as escolas básicas. Porque a extensão possibilita levarmos toda essa discussão para essas realidades e tornar essas discussões possíveis de desmembramentos de outros projetos multiplicadores. Eu vou contar uma experiência rápida de 2 minutos que eu vivi aqui nesse evento, né? Eu aprendi muito nesses 3 dias aqui. Eu desci com o professor Sérgio me catou, o professor Sérgio me catou, eu acho que eu estava vendo, ou eu não sei se era um painel ou alguma coisa, e ele foi me levando, me apresentando algumas pessoas, alguns profissionais, alguns especialistas, e depois ele me levou, eu estava assistindo uns trabalhos numa sala, ele marcou comigo e me levou numa experiência de uma sala criativa, uma oficina criativa. E eu falei para a professora, né, para a colega que estava desenvolvendo o trabalho, né, eu tenho aqui uma colega de trabalho que ela faz um trabalho brilhante e que é uma referência na nossa universidade, que é a professora Cristina Delu, com a Escola de Inclusão da Universidade Federal Fluminense, que a gente se gaba muito na pessoa dela por a gente ter esse trabalho, né, no nosso espaço. E
com certeza a nossa universidade está à frente de muitas pelo trabalho que a gente desenvolve nesse sentido. Mas quando eu me adentrei nessa oficina, eu falei, que trabalho lindo, que bom ver essa experiência aqui, né, nesse evento, né, porque você vê as pessoas aprender a fazer fazendo, colocando a mão na massa, exercitando, pensando sobre o que está fazendo. Você vê um debate, você vê uma discussão, trabalhos dessa natureza não podem ser desvalorizados nos eventos dessa grandeza como é o CIB e dessa importância. E você sabe por que às vezes a gente não encontra esses tipos de trabalho nesses eventos? Está lá no início da discussão que eu coloquei para vocês, bacharelado, licenciatura, teoria e prática. Nós não valorizamos a prática. A gente não acredita que a prática tem uma epistemologia própria, porque nós não conhecemos a episteme da prática. Só quem trabalha com a prática e que constrói teoria sobre a prática, sabe que a prática tem uma epistemologia própria, como a teoria tem. E a visão bacharelesca do nosso país, né, deprecia a prática em função da teoria, deprecia o ensino em função da pesquisa. Por isso, muitos de nós, quando nos tornamos doutores reconhecidos, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Eu não vou dar aula na graduação. É a primeira coisa, né? Nós só queremos trabalhar após a graduação. Quando o nosso trabalho ele é muito mais útil ali, exatamente para prepará-lo para estarem na pós-graduação de uma maneira, sabe, digna. Mas a gente erra mesmo, né? Normal, todos nós erramos. O importante é ter consciência, refletir sobre isso e avançar nesse processo autoavaliativo, né? E nos tornarmos melhores do que nós fazemos, né? Isso é que é legal. E aí, eu penso que essa oficina que eu vi ali traz exatamente essa importância extensionista. Você vê uma extensão sendo trabalhada, crianças de 10, 11 anos com os olhinhos brilhando, sabe, por estar mexendo pela primeira vez numa maquininha ou então em um objeto tecnológico que na escola deles pode até ter um laboratório de informática, que eu conheço como esses laboratórios de informática chegaram às escolas básicas brasileiras, né? Eles existem, mas sempre fechados, as crianças nunca podem entrar, né? E aí, a gente vê isso, a gente fala, nossa, que importância, que coisa bacana. E na medida que eu fui vendo isso, conversando com o professor Mauro, conversando com o professor Sérgio, professor Marcelo, vendo isso, eu falei assim, gente, eu acho que eu acertei na minha fala. Eu acho que a fala que eu estou levando tem sentido, traz uma contribuição para os colegas desse campo. Que legal, sabe? Valeu a pena os 2 meses que eu passei tentando descobrir, porque o professor Sérgio não me encomendou uma fala, ele só me encomendou, ele só me convidou para o evento. Então eu acho que foi um desafio tamanho para um cientista social, para um artista, um advogado de formação, um filósofo de formação, né? Eu passei por essas graduações e eu vou levar. Ele só falou, estou convidando em função de umas experiências que nós vivemos no programa. Eu falei, gente, ele está me credenciando uma responsabilidade muito grande. E aí comecei a estudar. E cada café que a gente tomava, eu falava, olha, hoje eu comecei a ver isso. Olha, ontem eu comecei a ver aquilo. Olha. E aí eles soltavam uns pitacos e a gente ia, sabe, investigando e falando, talvez eu acho que a fala interessante seria isso. E eu virei e falei assim, uma fala dessa não pode vir em forma de slide, ela tem que vir
em forma de um campo léxico semântico, que a representação melhor seria um mapa conceitual, né? E aí, então, essa é a razão pela qual eu trouxe o mapa conceitual, porque essas discussões, elas atravessam o campo, elas têm uma pertença no campo, né? Mas elas também têm autonomias no campo. A pesquisa tem a sua autonomia no campo da informática, na educação. A extensão tem a sua autonomia, o ensino tem a sua autonomia, a própria formação inicial tem a sua autonomia, a formação continuada, que está ali na questão do bacharelado, da licenciatura, né? O próprio conceito, né, da modernidade, da globalização, que abre essa discussão, que é o nascimento da ciência, né, da computação, né, do campo, né, também tem a sua autonomia. Então são campos muito autônomos, que eu não podia trazer como um slide só, porque senão ia ficar muito solto. Eu falei, eu preciso trazer isso de uma forma que os meus colegas de trabalho percebam a semântica, o léxico da relação entre todas essas categorias conceituais, emblemáticas, que têm uma importância tamanha nessa discussão. Bem, posto isso, eu encaminho-me então para a discussão, que é como pensar toda essa discussão até aqui realizada numa perspectiva mais especificamente falando, inclusiva, plural. E aí eu também trago 3 outros grandes eixos para rapidamente passar por essa discussão. E aí eu trago o eixo político, o eixo econômico e o eixo social para trabalhar esse questionamento a qual eu me proponho. E aí, quando eu penso a reflexão numa perspectiva inclusiva, a primeira coisa que eu me coloco é a necessidade de se problematizar a inclusão me leva automaticamente a trazer a discussão da exclusão. Porque se eu estou sentindo a necessidade de problematizar a inclusão, é porque a exclusão existe em uma demanda, em um percentual significativo. Não é mesmo? E aí, quando eu falo de exclusão, eu falo tanto de professores quanto de alunos. Porque o Brasil é tão grande e o Brasil se traduz em tantos Brasis que nós temos professores literalmente excluídos do eixo da informação. E eles formam. Sobretudo em se tratando das tecnologias. Imagina os nossos professores ribeirinhos. Imagina, né, os quiuns dos nossos países, das regiões mais desfavorecidas. Não vamos muito longe, não. Deixa eu trazer aqui uma informação que aconteceu agora. Vocês lembram qual foi o tema da prova de redação do Enem? Todos lembram? Democratização do cinema, né, do acesso ao cinema no Brasil. Nós estamos falando de tecnologias audiovisuais. Olha, nós trazemos uma questão universal para selecionar, de certa forma, sujeitos
que vão viver ritos de passagens diferentes, porque a avaliação da redação são 1000 pontos, define uma vaga em qualquer curso. Aí eu queria trazer um dado para vocês. Essa questão foi elaborada, mas nós temos somente 10% das cidades brasileiras possuem telas de cinema. Pior ainda, somente 1/3 delas estão localizadas em São Paulo. Isso são dados levantados essas semanas e oficiais, não é do professor Paulo Pires. Diante de uma informação dessa, vocês percebem a exclusão no sentido pleno da forma seletiva de acesso às instituições públicas e de qualidade desse país. Quem preparou isso? Essa questão? Com certeza um de nossos colegas. Professor, pesquisador. Qual é a intencionalidade dessa ação? Não me desafio a responder uma questão dessa natureza. Mas me sinto na obrigação de socializar com vocês uma problematização dessa natureza. Por trabalhar na saúde, por ser um cientista social e trabalhar com a diversidade e a inclusão e ser um professor. Nesse sentido, eu pergunto para mim, que quando eu penso nesses 3 eixos, antes de problematizá-los, eu preciso pensar 2 ações comportamentais que nenhuma proposta voltada para a inclusão e diversidade pode ousar querer insignificar-se. 2 ações comportamentais. 2, que são condições fundamentais para que a inclusão e a diversidade se dê de uma forma plena. Cooperação e colaboração. Ação comportamental, cooperar e colaborar são condições fundamentais para que nós operacionalizamos propostas inclusivas e pautadas na diversidade. Então, no aspecto político, eu acho que nós precisamos de pensar políticas públicas voltadas para esse propósito, de pensar uma formação inclusiva, tendo a informática, as tecnologias como forma que tem funcionalidades importantíssimas. No aspecto econômico, precisamos ser criativos. Outro dia estava conversando com o professor Sérgio e ele me disse assim: Paulo, dentro da nossa Universidade Federal eu tenho um aluno que está fazendo ciência da computação e nunca teve um computador e não tem. Como lidar com problemas dessa natureza? Qual é a origem desse aluno? Como trabalhar com alunos nessas condições? Isso é real, isso existe dentro dos nossos espaços e nós precisamos saber lidar com isso. No aspecto social, a gente acabou de ver, com o exemplo que eu trago da prova do Enem, como que a gente precisa crescer na direção de compreender a utilização dessas ferramentas como aprimoramento de um trabalho qualificado, para ainda melhor estar mais qualificado e mais extensivo a todos. Para terminar a minha fala, eu queria fazer um exercício com 4 questões que eu elaboro comigo mesmo,
mas estendendo a vocês a partir de 4 verbos, sabe, que me possibilita sempre me colocar diante do espelho enquanto profissional e me ver diante de condições que poderia estar me transportando para um comprometimento com uma educação inclusiva, com a diversidade, né, da escola básica da Universidade Brasileira. E essas 4 questões são as seguintes. Primeira coisa, tentar sempre observar a necessidade de se pensar a informática na elaboração, na educação, numa perspectiva inclusiva. Pensa isso, cada um de vocês. Pensa como que vocês podem vislumbrar a necessidade, né, de se pensar a informática, né, na educação numa perspectiva inclusiva. Depois que vocês pensarem isso, a partir dessa observação, eu usei o verbo observar, hein? Então isso envolve um olhar, né, de vocês, né, com o meio, né, com as ações de cada um, né? Então observam, né, essa sociedade em que nós estamos imersos e tentam entender a necessidade de se pensar a informática na educação numa perspectiva inclusiva. Depois que vocês fizerem isso, identifiquem quais são os sentimentos que essa situação que vocês observaram, ou que essas situações que vocês observaram, provocaram em vocês. Então, professor Sérgio, ao ver um aluno pobre, desfavorecido, que não tem condições de comprar um computador, sem computador, dentro da sala de aula dele, quando ele fez essa observação, depois, identifica em você quais sentimentos, quais sensações isso causou em você. Depois que você fizer isso, relacione, é o terceiro momento, relacione os seus sentimentos que você sentiu diante dessa situação com uma necessidade sua que você tem enquanto sujeito. Se coloca nessa condição do outro. Porque ninguém de nós somos autossuficientes. Todos nós temos necessidades. Aí, por fim, o 4º ato, a 4ª sensação que eu peço vocês a trabalharem seria: elaborem uma ação concreta para atender a essa necessidade. Sua, que você percebeu, e a do outro também. Isso é um pontapé inicial para começar a pensar a informática enquanto forma que tem uma funcionalidade numa perspectiva inclusiva. Acredito eu. Então, eu observo, eu identifico, eu relaciono e depois eu elaboro uma ação. Para finalizar a minha fala, eu quero reafirmar que pensar a forma e a funcionalidade da informática na educação numa perspectiva inclusiva é uma proposta que contém uma boa aposta. Obrigado. Bom, o Paulo não fez uma palestra, deu uma aula para a gente, né? Então acho que a gente agradece muito, né? Então, aberto a perguntas, colocações, aqui, quem quiser se manifestar, por favor, levante o braço aí. Primeiras damas aqui. Professor Paulo, muito prazer, muito obrigada. Estou aqui em êxtase, assim, super feliz, muito contemplada.
acolhida. Estava aqui só passando minhas mensagens para o Sérgio, parabéns por trazer essa figura maravilhosa aqui para falar para nós, nos dar essa aula. E refletir sobre esse nosso desafio, um desafio enorme de uma comunidade que já está aqui, né, com a sua trajetória já de algumas décadas, que já dá para pensar que a gente tem condição de fazer a revolução, né, de fazer um projeto muito melhor. Nós temos todos os elementos, todas as ferramentas já postas, né? Quando a gente faz uma análise da palestra de abertura, né, da aprendizagem criativa, os painéis e todo esse acúmulo, as oficinas com a escola, a gente vê que a gente pode muito mais. E essa sua reflexão, principalmente no início, quando você traz a abordagem de Milton Santos aqui para nós, eu falo assim, meu Deus, enfim, temos aí uma luz, porque a gente precisa realmente reviver numa perspectiva epistêmica. Eu acho que a gente tem que trazer a reflexão da prática numa perspectiva de ciência social, de uma ciência que transforma a realidade. Só que a gente está numa ciência que ela, todo dia, todo instante, ela se renova. Quer dizer, eu estou aqui... Exato. Exato. Então, por isso que a gente tem que refletir. Nós precisamos discutir a filosofia da ciência da computação. Não mais uma perspectiva de ciência exata, né? Uma ciência que transforma as outras ciências, transforma as sociedades pela ação concreta. Mas depois o professor Mauro vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso que você aborda traz uma discussão em torno do pensamento computacional. Exato. E a linguagem computacional. A linguagem muda, o pensamento se aprimora. Sim, e a ciência, a epistemologia dessa ação científica. E que para transformar e fazer esse projeto de sociedade que queremos, uma sociedade inclusiva, ela precisa refletir em escala só nas universidades com a reflexão do professor e do pesquisador. A gente não pode pensar o professor que reproduz ou que exerce ação concreta sem uma formação científica. E aí essa formação científica ela não pode ser no campo da ciência exata. E nem nas ciências sociais no modelo tradicional. A gente precisa dialogar com as ciências que transformam. É uma ciência de política social. Bom, mas eu gostei no início. Tem uma questão muito importante também. Você fala. E tem uma questão. Desculpa. E tem uma questão importante. Como é seu nome, professora? Professora Fátima. Professora Fátima, um prazer. Professora Fátima, olha só, e tem uma questão importante, que essa discussão nos remete a uma compreensão de que a tecnologia não torna o professor descartável. Pelo contrário, ele tem uma importância cada vez maior, como mediador. Mas aí, eu só... Exato, a gente não pode mais avançar. Mas eu gostaria de contribuir com esse debate quando você traz aí essa discussão no início da questão do espaço, né? Milton Santos. Eu acho que isso é uma luz, porque até então eu não tinha escutado, né, por aqui. Então, o espaço geográfico, quer dizer, então, a gente entender dois conceitos que eu gostaria de trazer. É a questão do espaço, né, numa concepção geográfica e social, porque a gente com essa ideia de que é global, a gente perde o território local e a gente precisa conceber uma sociedade inclusiva no seu locus territorial. Então, vem Milton Santos para corroborar com essa
questão sem invalidar a dimensão global e sem perder nossa identidade. E para a valorização das nossas identidades e construção dessa sociedade, inclusive, diversa. A outra questão é a questão do conceito de extensão, que é posto agora no final, pela sua fala, que também ela, ainda que teoricamente a gente tem o conceito, né, ensino, pesquisa e extensão, a extensão, ela por si também, ela historicamente, ela está dentro daquele braço pobre da relação ensino e pesquisa. Então, é um desafio. Eu trago, assim, na verdade não é questão, é simplesmente colaborar com esse debate, dizer que a universidade precisa se distanciar do conceito de campus, porque quando a gente concebe a universidade como um locus, como um campus, que tem um espaço extensionista que é fora dela, ela já traz essa dicotomia de teoria e prática. Então, a gente precisa pensar extensão e universidade, não uma universidade que tem seu ensino e pesquisa e atua na extensão, e sim uma universidade que faz ensino e pesquisa num conceito de universidade, segundo Nova, né? Trouxe esse conceito, não de universidade com S, universidade com C, é uma universidade para a cidade a qual ela abriga esse território e esse tecido social. Então, eu quero dizer assim, isso que eu estou muito feliz e que a gente vai conversar bastante. Delícia. Eu quero complementar duas coisas que eu acho que a professora traz, que é fantástico. Essa questão do Nova, eu vou a um professor da UF, também vocês me desculpem, eu sempre me reportar à nossa instituição, porque na nossa instituição também tem umas coisas muito interessantes. Nós temos um professor na geografia chamado Rogério Resbar. Tem um trabalho notório, reconhecido em nível nacional e internacional, e ele vai trazer uma discussão que dialoga com essa questão que você coloca do Nova Universidade, porque quando Nova traz essa discussão, ele resgata a discussão de território e territorialidade, né? Território, espaço, territorialidade, subjetividades nesses espaços, identidades instituintes e instituídas nesse espaço. Então imagina vocês, uma rua em Niterói de manhã é um comércio pleno, rico, maravilhoso, à noite é uma prostituição. Como entender, né, esse território e essas territorialidades presentes nesse espaço, né? Então eu acho que foi muito interessante esse discurso, e você vê de novo o espaço. Um outro conceito, né, que você resgata, a questão do espaço geográfico. O espaço geográfico, ele ganha a dimensão da importância para a gente entender as implicações e os impactos da modernidade, porque a modernidade, ela vai exatamente reordenar, rearranjar, redefinir os espaços, as formas dentro desses espaços, as suas funcionalidades, que no tempo e no espaço geram processo. Então, você pega a informática hoje enquanto forma, amanhã ela tem outra funcionalidade da funcionalidade dela de hoje. Eu costumo dizer que são como verdadeiros fogos de artifícios que vão para o céu e em fração de segundos se desfazem e está tudo escuro, como verdadeiros desencantos no ar, né? Então, essa discussão, ela nasce de um paradigma, né, social, estrutural, que é a modernidade, que hoje já não é, por alguns autores, visto como modernidade, é visto como pós-modernidade, né? Com outros eles veem como modernidade. A gente não tem tempo, eu já sabia que eu não teria, até falei para Sérgio, uma hora é muito pouco, como ele me falou, mas a gente fala, daí a gente poderia discutir a escola, porque a escola vive num descompasso com relação a esse paradigma, né? Porque o tecido social está vivendo a pós-modernidade, uma modernidade tardia. A escola ainda está lá
acampada na modernidade, ainda cobrando disciplina, sem, né, os simulacros, que são possibilidades de saídas, né, um rigor, né, um engessamento no currículo, uma forma tradicional ainda, e o tecido social está discutindo, sabe, tecnologias avançadíssimas. Nós já estamos aí discutindo hologramas, professores presentes ou não, de tal forma ou não, enfim, sabe? E a escola está lá, e essa escola se torna desinteressante para muitos alunos. E isso passa pela discussão que nós deveríamos estar trazendo para cá, mas em função do tempo não deu para se estender. Mas está aí presente, e é uma discussão maravilhosa. Se vocês tiverem interesse, tem uma palestra minha sobre essa questão que eu fiz no primeiro Congresso de Sociologia da Educação da UF, no YouTube. Se vocês colocarem o meu nome, vocês vão ter acesso a essa palestra. Vocês podem dar uma olhadinha, onde eu discuto essa questão, né? Então eu acho muito importante, professor. Vamos lá, professor Mauro, desculpa, vou me tempo demais, senhor. Absolutamente. Olha, Paulo, eu acho que você trouxe, não foi só uma palestra, você trouxe um caldeirão de reflexões. Porque são tantos assuntos, são tantos motivos, tão provocadores. E se realmente a gente for discutir cada um desses elementos, a gente vai passar aqui, estourar esse congresso inteiro, né? Não vai chegar muito. Mas eu vou me pegar só no pontinho lá no começo da modernidade. Porque quando você entrou na modernidade, você foi por um caminho contrário à crendice popular que modernidade é encher de equipamentos a escola, né, de trazer internet, computadores, colocar tanto, que é a visão dos administradores, principalmente que decidem quando querem, uma escola está super moderna, colocada, maravilhosa e tudo mais, e os resultados não chegam a serem maravilhosos. Porque não é por aí. Nós falamos muito sobre isso, né? Então, nesse ponto, eu achei muito interessante que você foi para o outro lado, o lado da modernidade, onde ela deve caminhar. Quer dizer, sem desprezar também o lado que está ali na estrutura e na forma, né? Que é a estrutura que precisa. Você tem que ter aquele outro, mas se você não tiver os dois elementos lá de cá, você não vai avançar. Você não vai conseguir avançar. Não vai. Hoje, na mesa anterior a essa, o Gorgônio da RP, ele perguntou se tem algum exemplo de onde chegou a infraestrutura e ela provocou mudanças. Provocou mudanças, teve resultados. Aí eu dei um exemplo da cidade de Sobral, no Ceará, que foi toda modernizada em termos de estrutura, e hoje em dia as 3 melhores escolas públicas do país são de lá. As 3 melhores, segundo ideia, são de lá. Agora não foi. Depois ele só deu exemplo que era, mas sem descer detalhes. Mas quando terminou a missa, ele me procurou, que estava querendo levantar, e perguntou isso assim, ele disse, só que tem outros elementos. A infraestrutura que foi colocada pelo Cid Gomes, quando era prefeito e depois governador do estado, que modernizou todos, 100% de ligação das escolas, com internet, computadores em todas, mas não foi só isso. O problema foi que teve um amplo programa de capacitação de professores e foram introduzidas muitas inovações dentro, inclusive o secretário atual de Educação é um professor que foi me orientado, e é o atual secretário, Herbert, que é secretário, é professor nosso lá, que foi indicado porque nós estávamos trabalhando lá, e quando ele disse, não, vamos pegar esse cara para secretário, porque a ideia que ele está colocando aqui na escola vai mudar. E mudou. E mudou. A coisa é palpável o resultado, mas é porque entrou por esse lado aqui. Exatamente, ele mergulhou por aqui. Se ele tivesse ficado só ali na estrutura, ia ser só mais um. Não ia acontecer nada. Então, essa chegou aqui. Isso é que fez a diferença. Exatamente a diferença. Eu concordo plenamente.
Alô, Globo. Eu concordo plenamente com as suas colaborações, porque quando o político, quando nós ficamos só na esfera política, no sentido de maquiar, e aí a gente fica só na estrutura e nas formas, a gente não desce por esses processos necessários, a gente vai ter uma coisa, né, que eu falo, pelo menos no Rio, isso eu percebi numa pesquisa que eu fiz em 2012, eu percebi que todas as escolas tinham laboratório de informática, mas os laboratórios não são usados, os alunos não podem entrar dentro dos laboratórios, né? E aí, para que aquilo? Para quê? Para simplesmente sustentar uma política imperialista para trazer as tecnologias ultrapassadas dos Estados Unidos, que já não eram usadas por eles, e que nós trazíamos para cá, para colocar dentro das nossas escolas, né? E que de nada adiantaria, né? Então, é fantástico essa sua fala, porque quando a gente pensa, e eu também, quando estava pensando a palestra, porque como ele fez essa maldade comigo, me deixou muito aberto, você imagina, né? Então eu tive que pensar um recorte, que é aquela coisa, né? De agradar, porque é legal quando você fala, e você traz uma fala que agrada aos seus colegas de trabalho, né? Porque quando você traz uma fala que não agrada, você mesmo quando está falando, você sente. É diferente quando você está trazendo uma fala que está agradando. Então, assim, puxa, que vida, o Sérgio foi muito cruel comigo, mas não falei nada, fiquei na minha, né? E comecei a trabalhar, a investigar, a pesquisar como que eu poderia trazer. Aí, faltando uma semana e meia, ele vai me ligar e fala assim: eu queria saber qual é o tema da sua aula e a síntese. O tema da sua palestra é a síntese. Eu desliguei o gravando, eu olhei e falei assim: é muito terrível, que amigo, hein? Aí eu virei e falei assim: bem, o tema da minha aula é esse. Pumba, já dei para ele direto. Agora a síntese, ainda falta uma semana, deixa eu amadurecer melhor, depois eu te passo. Não sabia ele, eu já estava com tudo na cabeça e o mapa conceitual rascunhado de todo o estudo que eu já tinha feito. E aí, passaram 5 dias, eu mandei um zapzinho para ele e falei assim: olha, o mapa conceitual da minha fala vai ser isso. Eu não vou levar slides, eu vou levar um mapa conceitual em função daquilo que eu expliquei para vocês. E mandei um mapa. Aí ele: show, mas o mapa estava no lápis. Eu falei assim: eu vou mandar no lápis só para ele também ter dificuldade de ver e de aprender. Aí, faltando 2 dias para o evento 3, aí eu mandei um no computador, ele já estava aqui, bonitinho, toda coisa. Aí pedi a ele até assim: se você puder dar uma aprimorada, né, amigo, faça isso. Aí mandei a ele, ficou feliz da vida. Eu falei: então estou tranquilo. Aí ontem, né, falei assim: até vou pro hotel, vou, né, ficar um pouquinho sereno, pensar em como eu vou iniciar toda a discussão, trazer toda a discussão. E até tive convidado para sair para almoçar, para jantar com o pessoal de Manaus, e o pessoal, eu falei: olha, eu nem vou porque eu estou aqui, eu quero ficar um pouco sereno, não quero chegar em casa tarde, quero dormir bem, porque amanhã eu quero estar bem com os meus colegas, porque é um campo, Mauro, que lhe permite você recortar por tantos vieses. A gente pode pegar, sabe, 2 partes daquilo ali e escrever uma tese, uma dissertação, dependendo de como você problematiza, ou de cá de baixo, enfim, sabe? Então eu acho que isso aí é um campo léxico, né? Um campo semântico muito rico, né? Então, assim, que bom que despertou em vocês, essa fala despertou em vocês esse olhar também. Eu acho que é legal ter isso como feedback. Obrigado mesmo a todos vocês. Bom, gente, 4h30 tem outra atividade aqui, então vou abrir mais 2 perguntinhas, não seja assim muito longas. Uma provocação mesmo. Eu sou Flávia, sou da UFRN, meu lugar de fala, sou professora do curso de Letras Libras e da Pedagogia, e sou professora de pós-graduação da pós-graduação de Educação e de Tecnologias Educacionais. Pesquiso na área da acessibilidade. E aí, quero agradecer a sua fala, né, que é muito provocadora. E aí, pensando no seu mapa conceitual que você traz, né, pensando na epistemologia metodológica, né, que possa dar conta dessa diversidade no contexto da deficiência, ainda há que se pensar na formação inicial, né, numa estruturação curricular.
E aí a minha provocação, que também é a minha inquietação, né? Quais os caminhos seguir para a gente romper com a visão bacharelesca, né? Enraizada na maioria dos discursos e nas universidades, e como discutir essa provocação que eu trago, né? Em espaços como esse, que são interdisciplinares e prioritariamente da área do bacharel. Flávia, olha só, a primeira coisa que eu diria para você é que, assim, o ponto primordial para se impor, pelo menos, eu digo impor uma discussão dessa, porque não nos possibilitam muito discutir isso. Impor, então, é assim, formarmos uma rede de apoio, um grupo de apoio de pessoas que acreditem na inclusão. Essa é a primeira condição, sabe? Porque se você não acredita na inclusão, você não tem condições de brigar por ela. Você é sucumbida nas primeiras provações que você passa. Essa é a primeira coisa. A segunda, Flávia, é que a licenciatura precisa construir uma identidade própria nesse país. Nós não temos uma identidade própria das licenciaturas. A licenciatura no Brasil é sempre vista a reboque de um complemento do bacharel. E por que isso? Porque nós que somos professores, nós que sabemos da importância não só da formação inicial, mas da formação continuada, desprezamos a licenciatura. Tem professores da universidade que não sabem se dá aula para licenciatura ou bacharelado. Sabe? Então, isso tem a ver com a questão da identidade desse profissional. E o terceiro aspecto, que eu acho que diria que é fundamental, pensar o currículo, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, é pensar as identidades desse perfil profissiográfico. Eu sou avaliador do banco de bases do INEP. A gente, quando chega nas escolas particulares, a gente faz essas exigências para as escolas privadas. Mas nas escolas públicas parece que isso não vale, sabe? Não entendo isso. Eu venho batendo de frente nos meus relatórios constantemente, sabe? Para o INEP, porque a gente precisa trazer essa discussão para nós. Nossas licenciaturas nas universidades federais e estaduais são esquizofrênicas, exceto nas faculdades de formação de professores, sabe? Então, uma forma que a gente tem de pensar e de repensar isso é tentar, a passos de formiga, né, construir essas redes de apoio, sabe? Está trazendo essas discussões, está nos aproximando mais, sabe? Está fomentando essas discussões, está se fortalecendo dentro desses espaços, sobretudo agora que a gente está tendo uma renovação muito grande dentro das universidades, dentro dos espaços acadêmicos. Então, essa é a hora que os bastões estão sendo passados e que a gente pode estar, sabe, colocando essas discussões na mesa para a gente estar discutindo, né? Para a gente estar problematizando, para a gente estar tentando, com respeito, não é querer atropelar as diferenças daqueles que não pensam como nós, porque diferenças não se resolvem, se convive com elas. Igualdade não se padroniza, se trabalha as diferenças na igualdade, a igualdade na diferença. Então, é no argumento, é na elegância, né? É na compreensão que a gente tem que tentar, mesmo que às vezes a gente, lógico, né, que às vezes a gente, né, perde um pouquinho a paciência, mas é natural também, a gente já conhece, né? A gente já se conhece, até que depois já passa, né, a coisa assim. Eu acho que esse momento é o momento de nós estarmos pensando essa discussão que você traz.
E parabéns, eu gosto muito do pessoal do Rio Grande do Norte, trabalhei agora na avaliação dos mestrados profissionais com uma professora de lá de vocês, sabe? Gosto muito, parabéns. Eu não ia falar agora com você, não. Eu ia cumprimentar você depois, mas provocada pela professora Flávia, eu vou falar. Então, eu sou a professora Cristina Delu, da Universidade Federal Fluminense. Eu participei de 2 grupos de estudo, de trabalho, que criaram os 2 primeiros cursos de pós-graduação estrito sensu no Brasil, com foco na inclusão. Então, nós 3, Sérgio, Paulo e eu, somos professores da primeira turma de professores do curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão do Instituto de Biologia da UF, aprovado pela CAPES em 2013. Já formamos mestres em diversidade e inclusão, surdos, mais de 30 professores, com texto escrito e produto voltado para a língua brasileira de sinais. E criamos o curso de mestrado, o curso de doutorado acadêmico em Ciências, Tecnologias e Inclusão, também no Instituto de Biologia da UF, aprovado pela CAPES em 2018, a primeira turma com 25 alunos. Quantos surdos? Acho que são 2 ou 3. Está começando agora. Então, assim, em primeiro lugar, parabéns, Sérgio, por ter trazido o Paulo. Parabéns, Paulo, pela aula magistral. Flávia, nada sobre nós sem nós, você sabe o que isso significa. Então, não dá para pensar currículo em qualquer área de conhecimento que tenha que se expressar em formação de professores ou profissionais para uma sociedade inclusiva que não pense os sujeitos da inclusão como protagonistas, autores das diretrizes curriculares. Então, assim, tem gente que gostaria muito de aprender Libras, e você sabe que o curso abre 25 vagas e se formam 10 por conta de todas as peculiaridades da língua, que a gente ainda precisa estudar mais isso e aprender mais sobre isso. Mas qualquer área do conhecimento, nós temos que abrir vagas em ação afirmativa para que os surdos cheguem às universidades federais, porque eles ainda são analfabetos em língua portuguesa. Eles ainda não conseguem fazer uma redação que seja valorizada com a norma culta da língua, e eles vêm de cursos de graduação particulares. No nosso curso eles entram, eles fazem uma prova escrita com discurso surdo. Quem não sabe o que é isso? Surdo não conjuga verbo. Surdo não usa conectivo, preposição, conjunção, pronome pessoal. E aí nós lemos as redações, e aqueles que escolhem levar o texto para Libras, todos eles escolhem, nós vamos munidos de celular e gravamos, gente, a prova que eles escreveram no celular, para a gente ter o documento e a gente poder responder ao Ministério Público. Eu já fui 2 vezes, a minha sucessora está indo pela primeira vez. Porque mesmo tratando da inclusão, nós não sabemos fazer. E eu digo lá para eles, hein? A UF é uma grife em inclusão, mas eles são severíssimos. Vocês querem fazer inclusão? Façam direito. O meu direito não está sendo observado. Eles vão lá no Ministério Público e denunciam a gente, e daí a pouco a gente está respondendo ao Ministério Público. Não é fácil fazer inclusão. Nós que não somos deficientes visuais, visíveis, não é fácil fazer inclusão. É muito, muito complexo. A subjetividade da pessoa com deficiência
E a gente está falando genericamente, pessoa com deficiência. No nosso país, o autismo é uma deficiência, por efeito de lei, é uma deficiência comunicacional. A superdotação não é deficiência, mas hoje, no Ministério da Educação atual, superdotação é vista como deficiência. Como é que a gente faz inclusão assim? Se até o conceito acadêmico vai errado pelo Ministério da Educação. Então, assim, a gente precisa urgentemente formar professores, a gente precisa criar novos cursos. O pessoal do Rio Grande do Norte tem que enfrentar o APCN lá e abrir um curso, criar, e vão para a discussão na CAPES, para a gente poder ampliar as oportunidades e as pessoas virem dialogar com a gente, para que os surdos, deficientes, autistas, possam estar conosco aqui nesse espaço, que é lugar de direito, e que venham sem ação afirmativa. Porque enquanto a gente precisar de ação afirmativa, o outro vai dizer assim, tá dando jeitinho. Não estou dando jeitinho nenhum, não. A lei garante o direito dele. E ele vai usar a língua dele para chegar onde eu cheguei. A gente precisa amadurecer essa ideia, a gente precisa defender o que não é herança genética da nossa casa, porque é muito comum a gente ver discursos como esse que eu faço, aí vai ver, porque ela é mãe de surdo, porque o filho dela é autista. Não tem filho nenhum para estar defendendo isso aqui há 40 anos. Mas eu decidi com 12 que eu ia trabalhar com excepcional. Ainda era essa palavra que existia. Então, assim, não adianta dizer, ela é referência. Não sou referência de nada. Eu simplesmente decidi que era isso que eu queria estudar. E era nisso que eu queria trabalhar. E sou feliz trabalhando nisso, embora a gente esteja num momento difícil de todas as conjunturas que são adversas. Mas poder trabalhar num curso de mestrado e doutorado que visa formar professor para trabalhar com a inclusão, eu só consegui isso, gente, no final da minha carreira. Hoje eu sou professora aposentada. Então, assim, eu preciso formar pessoas. E aí tem o Paulo, que é um menino, aproveitando a fala da palestra inicial, um kindergarten no estrito senso. O Sérgio, que é outro kindergarten no estrito senso. E aí chamar vocês, sabe? Não se esqueçam, quem é professor do estrito senso, abre o edital da CAPES, conversa com os colegas, vamos ensaiar um APCN para diversidade e inclusão, para ver se a gente chama mais gente para esse processo, porque aí vem o outro lado da inclusão, que é o baixo salário. Sem bolsa e sem salário, o professor não vai sair de Caicó para fazer mestrado em Niterói. Ele precisa, pelo menos, ter em Natal, que ele vá de carro e volte para Caicó no final de semana. Criar as demandas, né? Obrigada, tá? A gente precisa criar demandas, né? Bom, gente, estouramos o tempo, né? De novo, agradeço a participação de todos, a aula magistral que o Paulo nos deu. O Paulo está aqui disponível para conversar com seus corredores. Né? Gente, olha só, se alguém tiver interesse em entrar em contato ou ter acesso às nossas obras, é isso, o meu e-mail é ppqueiroz@yahoo.com.br ou ppqueiroz@id.uf.br, tá bom?